Oiê, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. E estou aqui para mais um vídeo hoje sobre coeficiente de solubilidade, se você já deve ter visto em alguma parte da sua tela. Bom, vamos lá. Primeira questão: considere que o coeficiente de solubilidade de um determinado soluto é de 25 gramas para cada 100 gramas de solvente quando a temperatura do solvente for de 40 graus Celsius. Uma professora preparou uma solução saturada com 400 gramas de solvente na mesma temperatura. Então, a professora, só para frisar aqui que é importante, a professora ela vai preparar uma solução saturada com a mesma temperatura do solvente, porém com a quantidade diferente, né? Agora ela vai utilizar 400 gramas de solvente. Determine qual vai ser a massa de soluto utilizada pela professora. Então, a gente tem aqui a informação da temperatura, a informação do soluto para a quantidade de solvente nessa temperatura, né? Óbvio. E aí eu quero saber qual vai ser a nova quantidade de soluto quando a quantidade de solvente for diferente. Então, vamos para a resolução aqui, né? O slide seguinte. Então, o primeiro passo é sempre importante lembrar que nesse assunto que a gente está, né, que eu estou explicando aqui, a gente está falando de solução. E toda vez que a gente fala de uma solução, a gente está falando de duas espécies químicas, né? Uma sendo o soluto e a outra sendo o solvente, tá? O soluto é aquela substância que se dissolve no solvente, que se mistura ao solvente. Em algumas explicações, alguns livros ou até outros vídeos e tudo mais, às vezes de uma forma mais fácil de se explicar, se diz que o soluto é a substância que está em menor quantidade. Então a gente tem aqui no caso 25 gramas de soluto e 100 gramas de solvente. Como essa substância aqui é a que está em menor quantidade, automaticamente a gente chama ela de soluto, mas nem sempre isso é uma verdade. Existem casos onde a quantidade de soluto ela consegue ser maior do que a quantidade de solvente, tá? Então, o importante, né, a definição correta é que soluto é a substância que se mistura ou que se dissolve na quantidade de solvente. E a massa da solução, a quantidade de solução, sempre vai ser a soma do soluto mais solvente, tá? Isso é importante. Em algumas questões, tem até algumas perguntas, né, que costumam confundir os alunos sobre essa parte aqui. O segundo passo é a gente separar as informações da questão. Então, a temperatura dada no enunciado é 40 graus Celsius, a quantidade de soluto é essa daqui, e a quantidade de solvente é essa aqui. E aí, sabendo que a temperatura é a mesma, qual vai ser a quantidade de soluto quando a quantidade de solvente for 400? Então, eu montei aqui um esquema com todas as informações do enunciado e o próximo passo é realizar uma regra de três, utilizando essas informações aqui das massas de soluto e solvente. Então, eu vou multiplicar cruzado, para quem não lembra como é que funciona uma regra de três, eu multiplico o número de cima aqui pelo número de baixo daqui e o número de baixo daqui com o número de cima daqui. Então vai ficar x vezes 100, que eu coloquei aqui, ó, 100 vezes x, e 25 vezes 400, que está aqui, 25 vezes 400. E aí uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que daqui para frente é matemática. E aí existem vários inúmeros caminhos de você resolver matematicamente. Se você seguir, né, realizar as operações corretas da matemática, você vai chegar na mesma resposta. Não precisa ser um único caminho, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei o 25 vezes 400, que deu 10.000, e depois eu peguei esse 100, e já que eu quero descobrir o x, eu passei o 100 para o outro lado. Se o 100 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E aí, 10.000 dividido por 100 dá 100 gramas. Então, essa massa aqui vai ser a massa de soluto quando a quantidade de solvente for de 400 gramas, ok? E aí, só para, né, fazer um resumo, se eu sei que a massa da solução é a soma dos dois, então se eu descobrir que nessas condições a gente tem 100 gramas de soluto, logo, se perguntasse qual seria a massa da solução, é só somar esse 100 que a gente descobriu com 400 do enunciado. Então 100 gramas de soluto com 400 gramas de solvente dá 500 gramas de solução, ok? Então, primeiro passo, no caso, isso aqui é só um lembrete geral sobre esse assunto, que de vez em quando ele pode ser necessário. E aí a gente primeiro estabelece todas as informações dadas no enunciado.
O próximo passo é aplicar a regra de três, e aí, se você realizar as operações corretas da matemática, você vai chegar na resposta. E aí, daqui para frente, como eu falei, né, existem alguns caminhos diferentes que você pode seguir. O que você se sentir mais confortável para realizar, você vai chegar na mesma resposta que eu. Ok? Próxima questão. Um grupo de alunos precisou preparar uma solução de nitrato de potássio. O coeficiente de solubilidade desse soluto é de 40 gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água, quando a temperatura for de 25 graus Celsius. Sabendo que o grupo de alunos utilizou 800 gramas de água para preparar uma solução saturada, determine a massa de solução. Então, aqui é parecido com a questão anterior. A gente tem as informações padrões, né? Eu tenho a temperatura, o soluto e solvente. Vou montar aquela linha, primeira linha lá com essas informações. E na linha de baixo, eu vou utilizar a informação que tem aqui no enunciado como base. Então, eu tenho 800 gramas de água, eu vou colocar embaixo desse 100 lá na regra de 3 e efetuar a regra de 3. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Separei as informações. Quando a temperatura for de 25 graus Celsius, eu tenho 40 gramas de nitrato de potássio, que é essa fórmula química aqui, para 100 gramas de água, que é essa fórmula química aqui. Aí, né, qual vai ser a massa de soluto? Segundo, eu vou seguir, né, a própria resolução da questão anterior, quando a quantidade de água for de 800 gramas. Vou aplicar a regra de 3, vou multiplicar cruzado, vai ficar x vezes 100, tá aqui, ó, 100 vezes x, e 40 vezes 800, que está aqui, 40 vezes 800. Aí 40 vezes 800 dá 32.000, depois eu pego esse 100 e passo para o outro lado, já que ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Aí daqui, x vai ser igual a 32.000 dividido por 100, corto esses dois zeros com dois zeros daqui, sobrando 320 gramas. Essa aqui, resposta que nós descobrimos, é a massa de nitrato de potássio. Só que aí aqui tem a pegadinha, porque aqui na pergunta fala, ó, determine a massa da solução. Eu não quero saber a massa do soluto. O que a gente faz aqui, o que a gente fez aqui, é para descobrir justamente a massa do soluto. Então, no final, eu tenho que somar o valor aqui, né, que a gente descobriu, com a massa de água que eu tinha para preparar essa solução de 320 gramas de soluto. Então, somando 320 com 800, dá 1.120 gramas. Ok? Então, é isso. A parte mais importante é você montar esse esquema inicial e aí depois, a partir desse esquema inicial, você vai ter uma regra de três bem clara para ser feita. E aí a parte matemática que não tem para onde fugir. E aí você chega com tranquilidade aqui. E aí, novamente, vou sempre frisar isso. Nessa parte aqui do cálculo, dos cálculos, você pode seguir o caminho que você se sente mais confortável para realizar, desde que você não como é que eu poderia falar? Siga as operações de acordo com o que a matemática permite, né? Então você pode cortar os zeros, você pode simplificar para ficar mais fácil, você pode é, colocar em notação científica também, é um outro recurso. Dependendo do professor, você pode usar calculadora também. Mas aí, se você estiver realizando exercícios de fixação, aí pode usar calculadora sem problema nenhum. Mas é claro que na hora, né, da prova, se você não tiver como poder utilizar recursos eletrônicos, então o ideal é você praticar na mão, que aí quanto mais você pratica, na hora que precisar, você vai estar mais acostumado e aí sem dificuldade para isso. Ok, pessoal? Ah, e detalhe, aqui nessa parte aqui, eu não fiz, né? Existe um outro caminho que eu poderia colocar uma terceira coluna com informações aqui, né? Se eu sei que o soluto mais solvente dá a massa da solução, então aqui, ó, 40 mais 100, eu poderia puxar uma setinha para cá e colocar aqui 140 gramas, que seria a massa da solução. E aqui embaixo, eu poderia puxar uma seta para cá e colocar uma letra qualquer, Y. E aí, no caso, eu poderia fazer uma regra de três direta para esse valor final aqui. Ia ficar 100 está para 140, que é a massa da solução, e 800 está para Y. E se eu multiplicasse cruzado, fizesse essa outra regra de 3, o Y que eu chutei aqui, que eu imaginei, seria exatamente a resposta final, que é a massa da solução. Então existe essa outra possibilidade, existem livros que explicam desse jeito também. Eu posso até, em um outro vídeo futuro, explicar esse outro mecanismo. Beleza, pessoal?
Então, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com as pessoas que precisam desse conteúdo. E foi um prazer inoxidável. E eu volto em breve. Até, tchau.